No Japão, entre bosques enevoados e templos sagrados, há uma presença oculta. Dizem que sob a luz da lua, olhos brilhantes espreitam na escuridão, sussurrando segredos esquecidos pelo tempo. Essas entidades misteriosas não são apenas raposas comuns, mas criaturas sobrenaturais que transitam entre o mundo dos humanos e o reino dos espíritos. As kitsunes aparecem em inúmeras lendas japonesas, e também têm raízes em mitos chineses e coreanos. Mas o que torna essas raposas tão fascinantes? De acordo com a tradição, as kitsunes se dividem em duas categorias principais. Zenko, as raposas benévolas, servas a deus Inari, guardiãs dos templos shintoístas e símbolos de sabedoria e boa sorte. São altamente respeitadas e frequentemente representadas em estátuas, dentro dos santuários de Inari. Um conto famoso fala de uma Zenko que apareceu a um fazendeiro humilde e o guiou até uma fonte sagrada, oculta nas profundezas da floresta, garantindo fartura para sua família por gerações. Yako, as raposas selvagens, travessas ou até mesmo perigosas, capazes de enganar, seduzir e até mesmo possuir humanos, um fenômeno conhecido como Kitsune Tsuki. Algumas dessas kitsunes são vingativas e podem destruir aqueles que cruzam seu caminho. Em algumas lendas, as Yako assumiam a forma de deslumbrantes cortesãs, enfeitiçando reis e nobres até levá-los à ruína. Dizem que algumas famílias ricas foram destruídas por suas manipulações, sem jamais perceberem que haviam sido enganados por uma raposa disfarçada. Mas, independentemente de sua natureza, todas as kitsunes possuíam algo em comum: o crescimento de seus poderes ao longo do tempo. À medida que envelheciam, as kitsunes desenvolviam habilidades cada vez mais impressionantes. Transformação. Podiam assumir a forma de humanos, geralmente de belas mulheres, para enganar ou até mesmo se apaixonar. Possessão espiritual, Kitsune Tsuki. Algumas entram nos corpos dos humanos, alterando suas personalidades e desejos. Controle dos sonhos. Dizem que uma Kitsune podia visitar a mente de alguém durante o sono, criando ilusões tão vívidas que podiam influenciar o mundo real. Fogo Fato, Kitsune Bi. Criam chamas sobrenaturais que podiam guiar ou confundir viajantes. Em algumas lendas, as kitsunes usaram suas habilidades para testar os humanos. Algumas por diversão, outras por amor verdadeiro. Uma das histórias mais icônicas do Japão é a de Kuzunoha, uma raposa mágica que salvou um jovem nobre chamado Abino Yasuna. E, movida pela gratidão, assumiu uma forma humana para viver ao seu lado. Os dois se casaram e tiveram um filho, Abino Seimei, que mais tarde se tornaria o maior Onmyoji, um mestre das artes místicas. No entanto, quando sua verdadeira identidade foi descoberta, Kuzunoha precisou partir, deixando um poema de despedida. Se me amas, venha me ver na floresta de Shinoda. Tomado pela tristeza, Abino Yasuna seguiu as palavras de sua amada e foi até a floresta. Segundo algumas versões da lenda, ele conseguiu vê-la uma última vez em forma de raposa. Em seguida, ela desapareceu para sempre. E é dito que mesmo depois de sua partida, Kuzunoha continuou protegendo sua família. Algumas lendas sugerem que as kitsunes deixam vestígios de sua presença no mundo humano. E uma das mais misteriosas é um artefato místico que guarda parte do poder dessas raposas. Cada kitsune carrega uma esfera mágica chamada Hoshinotama, um pequeno orbe luminoso que brilha como fogo fato. E segundo as lendas, essa esfera contém a energia vital ou parte da alma da kitsune. Se um humano conseguir roubar a Hoshinotama, poderá controlar a kitsune ou obrigá-la a cumprir desejos em troca de sua devolução. Algumas kitsunes deixam sua esfera escondidas quando assumem a forma humana. Embora algumas kitsunes guardem suas esferas como se fossem sua própria alma, outras escolhem um caminho diferente, o da lealdade inabalável aos humanos. Porém, muitas histórias falam de aldeões que tentaram roubar essas esferas, mas quase sempre foram enganados pelas raposas. Apesar de serem conhecidas por sua astúcia, algumas kitsunes desenvolveram laços profundos com os humanos. Existem lendas de raposas que assumiram forma humana e se casaram com mortais. Outras prometeram proteger certas famílias por gerações, aparecendo em momentos de crise para salvar seus descendentes. Uma kitsune jamais quebraria uma promessa feita a um humano, mesmo que isso significasse seu próprio sacrifício. A kitsune, conhecida como Genkuro, não era uma raposa comum. Ela jurou lealdade ao clã Minamoto, um dos mais poderosos do Japão feudal, e interveio sempre que o perigo rondeava seus descendentes. Segundo as lendas, Genkuro apareceu para Minamoto no Yoshitsune, um dos maiores guerreiros samurais da história, guiando-o em momentos cruciais e garantindo sua sobrevivência.
Em uma das histórias mais famosas, Yoshitsune e seus homens estavam encurralados por forças inimigas. Desesperado, ele rezou aos deuses por ajuda. Foi então que, sob a luz prateada da lua, uma figura surgiu das sombras. Uma raposa de cauda branca e olhos brilhantes como brasas. Ela lhe guiou por uma passagem secreta, salvando-o da emboscada. Dizem que ao longo da vida de Yoshitsune, Genkuru continuou a ajudá-lo nas batalhas, soprando presságios no vento e confundindo seus inimigos com ilusões. No entanto, o destino do guerreiro foi trágico. Traído por seus aliados, ele foi forçado a fugir e se esconder. Algumas versões da lenda dizem que, no momento de sua morte, uma raposa branca foi vista uivando entre as montanhas, como se lamentasse a perda de seu protegido. E mesmo depois de séculos, há quem diga que o espírito de Genkuru nunca abandonou completamente a linhagem Minamoto. Em tempos de crise, uma sombra prateada é vista rondeando os descendentes do clã, como se a antiga Kitsune ainda estivesse cumprindo seu voto eterno de lealdade. Por outro lado, uma Kitsune também pode trazer destruição quando seus poderes são usados para o mal. Se uma Kitsune viver por 100 anos, ela desenvolverá uma segunda cauda. A cada novo século, seus poderes aumentam, e quando atinge 1000 anos de idade, ela se transforma em uma Kyuubi no Kitsune, a lendária raposa de 9 caudas. Com suas 9 caudas, ela atinge um status quase divino. Seu pelo se torna dourado ou prateado. Pode cuspir chamas e moldar a energia do mundo ao seu redor. Torna-se onisciente, podendo ver e ouvir tudo o que acontece no mundo. Mas nem todas as Kyuubi são benevolentes. Entre todas as Kitsunes que habitam o Japão, Tamamo no Mai é a mais temida. No período Heian, ela assumiu a forma de uma mulher deslumbrante e se tornou a consorte favorita do imperador Konoe. Com o tempo, o imperador adoeceu misteriosamente e os sacerdotes da corte descobriram que Tamamo no Mai era, na verdade, uma raposa de 9 caudas. Quando sua identidade foi revelada, ela fugiu, mas foi caçada pelos guerreiros Kazusa no Suki e Miura no Suki. Dizem que quando finalmente a cercaram, Tamamo no Mai não suplicou, mas riu, uma risada cortante como o vento de inverno. Então invocou uma tempestade de fogo, e a batalha que se seguiu foi tão feroz que o próprio céu se tornou escarlate. Mesmo assim, sua lenda nunca desapareceu. Dizem que seu espírito ficou preso em uma pedra amaldiçoada chamada Sechuseki, a temida Pedra da Morte, que segundo relatos envenenava qualquer um que se aproximasse. Por séculos, aqueles que se aproximavam da rocha sucumbiam a estranhas doenças, até que em 2022 algo aconteceu. A Sechuseki misteriosamente se partiu ao meio. Muitos dizem que o espírito de Tamamo no Mai foi libertado, mas outros acreditam que esse era apenas o prelúdio de seu retorno. Para os japoneses antigos, as Kitsunes não eram apenas seres caprichosos, mas engrenagens do próprio destino, encarregadas de restaurar o equilíbrio perdido. Se um governante fosse cruel ou ganancioso, uma Kitsune poderia surgir para enganá-lo, destruir sua reputação e fortuna. Se alguém traísse um juramento ou quebrasse um voto de lealdade, uma Kitsune poderia aparecer para se vingar. Elas não eram apenas brincalhonas ou demoníacas, mas sim guardiões invisíveis do mundo dos espíritos. E dizem que se você caminhar sozinho por uma floresta enevoada no Japão, pode sentir um par de olhos brilhantes observando da escuridão. Não é apenas sua imaginação. Pode ser que uma Kitsune esteja ali, julgando suas intenções. Se seu coração for puro, ela pode te guiar para um destino inesperado. Mas se houver mentiras ou traições em sua alma, então talvez você nunca mais encontre o caminho de volta. Uma espada não é apenas metal forjado. No Japão antigo, uma espada era a extensão da alma do guerreiro, o reflexo de sua coragem, sua fé e, às vezes, de sua loucura. Dizia-se que algumas lâminas eram mais do que armas. Eram portais, capazes de conectar o homem aos deuses, ou às trevas. De todas as milhares de espadas forjadas, poucas alcançaram a imortalidade das lendas. Espadas que curavam, espadas que cortavam o destino, e outras tão sedentas por sangue que forçavam seus donos a matar, mesmo contra a própria vontade. Hoje, vamos mergulhar em um duelo eterno, o confronto entre a lâmina da perfeição e a lâmina da maldição. A Honjo Masamune
símbolo da honra japonesa, e a Muramasa, a espada amaldiçoada que trouxe o caos. Prepare-se para entender por que, no Japão, a honra sempre foi mais temida e mais poderosa do que a própria força. Nenhuma história de espada está completa sem o duelo entre os dois maiores mestres ferreiros da história japonesa, Goro Niyudo Masamune e seu aprendiz, Muramasa Sengo. Masamune era conhecido como o Ferreiro da Pureza. Suas lâminas eram chamadas Tokokaji, espadas vivas, forjadas com tamanha harmonia espiritual que se dizia que elas curavam em vez de ferir, cortando apenas o mal e preservando o inocente. Já Muramasa era o oposto, genial, mas instável. Temperava o aço com a própria fúria. Dizia-se que, ao bater o martelo sobre o ferro incandescente, cada golpe carregava sua raiva e sua loucura. Suas lâminas, afiadas como o vento, eram também imprevisíveis e cruéis. Segundo as lendas, as espadas de Muramasa ansiavam por sangue e sussurravam a alma do guerreiro, ordenando que lutasse, mesmo quando a paz fosse o melhor caminho. Um dia, mestre e aprendiz decidiram pôr fim à dúvida. Quem criaria a espada suprema? O desafio estava lançado. Muramasa foi o primeiro a concluir sua obra. A lâmina brilhante e aterrorizante parecia viva, como se o próprio aço respirasse. Colocada num riacho, a espada cortava cada folha que passava pela água. Dizia-se que até o vento, ao tocar sua borda, era dividido em silêncio. Um monge, que observava o teste, recuou em espanto. Disse ele: "Esta lâmina é má. Ela corta o inocente e o culpado. É uma arma sedenta por sangue." A fama da Muramasa se espalhou como fogo. Chamaram-na de Espírito Implacável, uma lâmina que controlava o portador, e não o contrário. Se não houvesse guerra, ela criava uma. Se não houvesse inimigos, o samurai cortava a si mesmo. Séculos depois, a espada seria amaldiçoada pela história. Durante o governo Shogunato Tokugawa, muitos membros da família foram mortos por guerreiros que empunhavam Muramasas. O próprio Shogun acreditava que a lâmina carregava a fúria do destino contra sua própria linhagem. Foi então proibida, condenada como maldita. E assim, a maldição Tokugawa nasceu. Uma lenda de sangue, loucura e ironia. Masamune, sereno e paciente, terminou sua obra em silêncio. Quando sua espada foi colocada no mesmo riacho, algo extraordinário aconteceu. As folhas que flutuavam desviavam-se da lâmina. O ar ao redor permaneceu em calma. Nada era cortado, porque a lâmina reconhecia a pureza. O monge sorriu e declarou: "Esta é a lâmina da honra. Ela não corta o que é inocente. Ela é divina." Enquanto Muramasa forjava poder em fúria, Masamune forjava pela alma. Ensinava que a verdadeira força não está em destruir, mas em dominar o próprio coração. A espada mais lendária de suas criações foi chamada Honjo Masamune, a lâmina que representava o ideal do samurai. Por séculos, ela seria o símbolo do Shogunato Tokugawa, uma relíquia que marcava o direito de governar o Japão. Mais do que uma arma, era um juramento de virtude. Enquanto Muramasa trouxe o medo, Masamune forjou a fé. Mas toda lenda tem seu crepúsculo. A Muramasa, a lâmina do caos, ainda existe. Algumas repousam em museus, outras nas mãos de colecionadores, como ecos sombrios do passado. Mas a Honjo Masamune teve um destino diferente. Após a Segunda Guerra Mundial,
o Japão foi ocupado pelas forças americanas. Em dezembro de 1945, os oficiais ordenaram que todos os objetos ligados à tradição samurai fossem entregues. A Honjo Masamune foi entregue, cuidadosamente embrulhada, a um sargento americano e desapareceu. Ninguém mais a viu, nenhum registro, nenhum rastro. A espada perfeita, o símbolo máximo da honra japonesa, simplesmente se perdeu no tempo. Alguns dizem que foi derretida, outros acreditam que repousa, esquecida, em algum cofre no exterior, aguardando o momento certo para ser redescoberta. Mas talvez essa seja a lição final de Masamune, porque a verdadeira perfeição não está no aço, mas naquilo que ele representa: a honra, a virtude e o espírito, que jamais se enferrujam. No Japão antigo, forças invisíveis pareciam habitar o mundo ao redor. Criaturas sobrenaturais, enigmáticas e poderosas espreitavam nas sombras, entre florestas densas e montanhas cobertas de névoa. Algumas eram benevolentes, outras nem tanto, mas entre todas elas, uma se destacava. Misteriosos, temidos e reverenciados, os Tengus desafiavam os próprios conceitos de bem e mal, pairando entre o divino e o terreno, entre a proteção e a punição. A palavra Tengu tem suas raízes na China, inspiradas na lenda do Tiangô, o cão celestial que devorava o sol e a lua durante os eclipses. No entanto, no Japão a criatura ganhou novos contornos e se transformou em algo singular. A transição do Tiangô para o Tengu japonês não foi apenas uma mudança de nome, mas uma evolução cultural, influenciada pelas crenças shintoístas e budistas. Essas crenças redefiniram os Tengus, que deixaram para trás sua forma canina, para se tornarem espíritos alados, guardiões das montanhas. Com o tempo, passaram a ser associados à proteção das florestas e de templos sagrados. No entanto, sua proteção não era incondicional. Aos desavisados que ousassem desafiar sua ira, restava um único destino: o desaparecimento. Os Tengus não eram todos iguais. Existiam duas principais variações, cada uma com suas características e comportamentos distintos. Os Caraços Tengus, os Tengus Corvos, assumiam formas híbridas, ora como guerreiros de corpo humano e cabeça de corvo, ora como enormes aves humanoides. Eram reservados, severos e raramente interagiam com os humanos. Como protetores das florestas, rios e árvores sagradas, reagiam de forma implacável contra aqueles que ousassem profanar seus domínios. Uma lenda conta que um lenhador, desconsiderando os avisos dos aldeões, entrou em uma floresta sagrada. Ele jamais retornou, mas seu machado foi encontrado dias depois, coberto de penas negras, um aviso sombrio do destino que enfrentou. Já os Daitengus possuem uma aparência mais humana, com pele avermelhada, olhos penetrantes e um nariz longo e imponente. Entre eles destacavam-se os Yamabushi Tengus, monges das montanhas dotados de conhecimento proibido, enquanto os Daitengus comuns eram frequentemente descritos como seres travessos e imprevisíveis. Os Yamabushi Tengus possuíam uma faceta mais espiritual, inspirado nos verdadeiros monges Yamabushi, que buscavam iluminação através do isolamento nas montanhas. Esses Tengus eram vistos como mestres da sabedoria e poder oculto. No entanto, sua natureza era ambígua. Embora punissem os arrogantes e enganadores, também eram conhecidos por pregar peças em monges distraídos, ou desviar viajantes de seu caminho. Em noites de névoa densa, há relatos de peregrinos que ouviram cânticos misteriosos e sentiram mãos invisíveis guiando-os em segurança pelas trilhas traiçoeiras. Alguns relatos falam de Tengus que transformaram pedras em ouro falso para punir os gananciosos, ou levavam comerciantes desonestos para florestas sem saída, onde vagavam por dias antes de serem libertados. E em contraste, a lenda sobre peregrinos famintos e exaustos que foram socorridos por um estranho homem encapuzado, que desaparecia na névoa, logo após oferecer água e alimento. Além de seus poderes espirituais, os Tengus eram guerreiros formidáveis, mestres das artes marciais e no manejo da espada. Eram capazes de derrotar até mesmo os mais habilidosos samurais,
sem recorrer aos seus poderes sobrenaturais. Sua técnica de combate era tão refinada que muitos acreditavam que os próprios ninjas haviam aprendido com eles. Afinal, esses seres eram mestres do oculto, movendo-se com a leveza do vento e a furtividade de um predador. Deslizavam pelas sombras sem emitir um som, desapareciam num piscar de olhos, como se fossem parte da própria escuridão. Seus poderes desafiavam a lógica e as leis da natureza, tornando impossível distinguir o mito e a realidade. Uma de suas técnicas mais impressionantes era o Kawarimi no Jutsu, a arte de trocar de lugar com um objeto ou sombra, confundindo o inimigo e permitindo escapar de ataques, algo que mais tarde foi incorporado às táticas dos ninjas. Seus poderes sobrenaturais eram vastos e impressionantes. Os Tengus podiam voar, dominando os céus como senhores do vento, e eram capazes de gerar rajadas de ar tão poderosas que derrubavam árvores e afastavam inimigos. Também podiam mudar de forma, assumindo a aparência de humanos ou animais à vontade. Outro poder temido era a capacidade de entrar nos sonhos dos mortais, provocando pesadelos aterrorizantes ou trazendo visões proféticas. Entre suas práticas favoritas estava testar a virtude dos monges budistas. Gostavam de roubar imagens sagradas dos templos ou assumir a forma de belas mulheres para desviar os monges de seu caminho espiritual. Mas suas tentações iam além. Eles ofereciam conhecimento proibido, magias poderosas e segredos ocultos. Um conto fala de um monge que, seduzido por um Tengu, aprendeu um encantamento para alcançar a imortalidade. Contudo, ao retornar ao seu templo, descobriu que 100 anos haviam se passado, e todos aqueles que ele conhecia estavam mortos. Aceitar os ensinamentos de um Tengu vinha com um preço terrível. Qualquer monge que cedesse à tentação perdia a chance de alcançar o Nirvana e corria o risco de reencarnar como um Tengu em sua próxima vida. Entre todos os Tengus, um deles se destacava como o mais poderoso e sábio, Sobojo, o rei dos Tengus. Ele reinava sobre os outros no Monte Kurama, ao norte de Kyoto, e dizem que sua força equivalia a de 1000 Tengus comuns. Sua sabedoria transcendia o tempo, e poucos eram considerados dignos de aprender com ele. Uma figura lendária conseguiu, Minamoto no Yoshitsune, um dos maiores samurais do Japão. Minamoto teria aprendido as artes marciais diretamente com Sobojo, tornando-se um guerreiro imbatível e eternizando seu nome na história. Essas narrativas sobre os Tengus não surgiram do nada. Seus feitos estão registrados em antigos textos como Konjaku Monogatari II, uma coletânea de contos do século XII. Suas figuras apareciam em rolos ilustrados como Tenguzoshi, preservando suas façanhas ao longo dos séculos. Antes vistos como demônios perversos, os Tengus passaram a ser interpretados como espíritos guardiões, castigando os arrogantes e protegendo os humildes. Hoje, os Tengus são lembrados não apenas como espíritos vingativos, mas como símbolos de força, mistério e sabedoria. Máscaras de Tengus são usadas em festivais, suas estátuas adornam templos, e suas lendas ainda ecoam, atravessando gerações. Mas, será que eles realmente desapareceram? Muitos acreditam que os Tengus ainda habitam as florestas e montanhas do Japão, permanecendo oculto nas sombras, vigiando o mundo humano em silêncio. E você, o que faria se um dia cruzasse o caminho de um Tengu? Nossa história começa após a tragédia de Izanagi e Izanami. Após selar o mundo dos vivos do mundo dos mortos, Izanagi desceu a um rio sagrado para se purificar do cheiro da morte. Foi nesse momento de limpeza e renascimento que as divindades mais importantes do Japão nasceram. Do olho direito nasceu Tsukuyomi, o deus da lua. Do nariz nasceu Susanoo, o imprevisível deus das tempestades. E do olho esquerdo nasceu Amaterasu Omikami, a gloriosa deusa do sol, a luz que governa os céus e a progenitora da linhagem imperial japonesa. Amaterasu era radiante, calma e benevolente. Izanagi, orgulhoso, a enviou para Takamagahara, o reino celestial, para governar o universo. Ela se tornou a entidade suprema, a própria essência do sol. Mas toda essa perfeição estava prestes a ser desafiada por seu próprio irmão. Enquanto Amaterasu trazia a ordem e a vida, seu irmão Susanoo era o caos encarnado. Susanoo era selvagem, imprudente e destrutivo. Ele destruiu florestas, causou tsunamis e chorava constantemente, balançando montanhas com sua fúria. Cansado de seu comportamento,
Izanagi o expulsou de Takamagahara. Antes de partir para sempre, Susanoo foi se despedir de sua irmã Amaterasu. Mas a deusa do sol, desconfiada, temia que ele estivesse ali apenas para roubar seu reino. Para provar suas intenções, eles realizaram um desafio de criação. Amaterasu, com seus métodos calmos, criou divindades femininas. Susanoo, com sua energia caótica, criou divindades masculinas. Susanoo venceu o desafio. A sua vitória o tornou ainda mais arrogante. A vitória fez Susanoo perder o controle. Ele entrou em um frenesi de destruição. Ele destruiu os campos de arroz sagrados de Amaterasu, cruciais para a alimentação do mundo. Ele vandalizou o Templo do Sol e, no ato final mais hediondo, ele jogou a carcaça de um cavalo celestial na câmara de tecelagem sagrada de Amaterasu, matando uma de suas tecelãs. Para Amaterasu, essa foi a traição final. O terror, a tristeza e a raiva foram demais para ela. A luz do universo se apagou. Amaterasu correu para o único lugar que se sentia segura. Uma caverna sombria chamada Ama no Yuato. Ela selou a entrada com uma pedra gigantesca. No momento em que Amaterasu se escondeu, a luz do universo desapareceu. A escuridão total caiu sobre Takamagahara e sobre o mundo dos humanos. As plantas morreram, os rios congelaram, e os espíritos malignos, os yokai, saíram de seus esconderijos para aterrorizar a terra. O caos de Susanoo era insignificante comparado à escuridão que tomou conta de tudo. Os deuses em pânico se reuniram em frente à caverna selada. Se eles não convencessem Amaterasu a sair, o mundo seria destruído. A força bruta era inútil. A tristeza era inútil. Eles precisavam de um plano. O plano foi orquestrado pelo Deus da Sabedoria e tinha 3 partes. Primeiro, a criação de artefatos. Eles criaram um espelho sagrado, chamado Yata no Kagami, que refletiria a luz de Amaterasu. Segundo, o ritual da joia. Penduraram joias em uma árvore sagrada na frente da caverna. Terceiro, a distração. Chamaram Ame no Uzumi, a deusa do amanhecer e da alegria. Uzumi subiu em um barril e começou a fazer uma dança frenética, quase vulgar, no ritmo dos tambores divinos. A dança era tão hilária que os 800 deuses do céu começaram a rir sem parar. Amaterasu, que estava na mais profunda escuridão, ficou curiosa. O que está acontecendo? O mundo está morrendo. Por que eles estão rindo? Ela removeu a pedra apenas o suficiente para espiar. Estamos celebrando, disse Uzumi, porque temos uma deusa ainda mais gloriosa e mais brilhante que você. Amaterasu, a deusa do sol, que representa o orgulho e o brilho, não podia acreditar. Ela moveu a pedra mais uma vez para ver quem era essa nova deusa. Nesse instante, os deuses levantaram o Yata no Kagami. Amaterasu viu seu próprio reflexo, o brilho que ela havia esquecido. Ao sair completamente para olhar o espelho, a luz voltou para o universo. Amenhotep Karal, o deus da força, agarrou Amaterasu e a puxou para fora da caverna. Enquanto outro deus rapidamente selava a entrada com uma corda sagrada, garantindo que o sol jamais pudesse se esconder novamente. A luz voltou, a vida retornou à terra e o mundo foi salvo pelo riso, pela vaidade e pelo reflexo de sua própria beleza. Amaterasu se tornou símbolo de ordem e luz no Japão, e o espelho sagrado, a joia e a espada se tornaram os 3 tesouros imperiais do Japão. Se Amaterasu, a deusa do sol, é o símbolo da luz, da ordem e da vida, Tsukuyomi é a sua contraparte exata, a essência do mistério, do tempo e do ciclo noturno. Nascido do ato de purificação de Izanagi, emergindo de seu olho direito, Tsukuyomi representa a quietude, a contemplação e a passagem do tempo. Izanagi o encarregou de subir a Takamagahara, o reino celestial, para governar o universo ao lado de Amaterasu. No princípio, os 2 irmãos, o Sol e a Lua, brilhavam juntos no céu.
Eles formavam a dupla perfeita, a luz contínua que dava forma ao dia e à noite. Mas a harmonia deles estava fadada a quebrar, devido a um banquete sombrio e um ato de violência. Amaterasu enviou Tsukuyomi para representar o céu em um grande banquete oferecido por Ukemochi, a deusa da alimentação. O evento serviria para fortalecer os laços entre deuses celestiais e terrestres. Tsukuyomi aceitou o convite e desceu para encontrar a anfitriã. Mas o que encontrou não foi uma mesa farta e elegante. Era algo profundamente perturbador. Ukemochi não usava mãos para cozinhar. Ela criava o alimento com seu próprio corpo. Do oceano, peixes surgiam de sua boca. Da floresta, caça era cuspida. Do arrozal, o arroz era tossido. Para Ukemochi, esse era o modo natural de gerar abundância, uma bênção de fertilidade para os deuses terrestres. Mas, para Tsukuyomi, o deus calmo, o mestre da contemplação, aquilo era a mais profunda das profanações. Tomado por raiva fria e nojo, Tsukuyomi não apenas recusou o banquete, mas desembainhou sua espada. O deus da lua assassinou Ukemochi diante de todos. De seu corpo, entretanto, nasceram novos alimentos e animais, garantindo a continuidade da vida. Mas o ato de violência já havia quebrado o equilíbrio sagrado. Quando a notícia chegou a Takamagahara, Amaterasu ficou furiosa. Amaterasu, que já sofrera com Susanoo, não podia aceitar o crime de Tsukuyomi. Em um grito solene, declarou: "Você é um deus maligno! Eu não quero olhar para você nunca mais!" O sol e a lua foram separados para sempre. Amaterasu governaria o dia, Tsukuyomi a noite, e ambos jamais se encontrariam no céu. Dizem, porém, que raramente o sol e a lua quase se cruzam. Nesse instante fugaz, o mundo mergulha em sombra. É o eclipse, lembrando a eterna separação dos irmãos divinos. Existe um homem cuja linhagem real se estende por 2.700 anos sem nunca ser quebrada. Esse homem não é apenas um rei, mas um descendente direto da deusa do sol, Amaterasu, rio conquistador que uniu o Japão pela primeira vez. Ele é Jimmu Tenno, o primeiro e mais misterioso imperador do Japão. Sua história é uma épica de conquista divina, guiada por um pássaro solar e uma flecha mágica, que transformou um arquipélago caótico no império que conhecemos. Mas o que aconteceu quando o neto dos deuses desceu do céu para reivindicar a terra? E como essa lenda molda o Japão até hoje? A história de Jimmu começa muito antes, nas alturas do reino celestial de Takamagahara. Após os atos caóticos de Susanoo, Amaterasu, a deusa do sol, decidiu restaurar a ordem no mundo dos humanos. Ela enviou seu neto, Ninigi no Mikoto, para descer à terra e governar em seu nome. Ao descer, Ninigi levou consigo os 3 tesouros imperiais, a espada Kusanagi, o espelho Yata no Kagami e a joia Yasakani no Magatama, símbolos sagrados da autoridade celestial. Ele se estabeleceu na ilha de Kyushu, onde sua linhagem floresceu por gerações. E então, do mar e do sol, nasceu um príncipe destinado à grandeza, Kamuyamato Iwarebiko, aquele que o mundo lembraria como Jimmu Tenno. Jimmu e seus irmãos governavam Kyushu, mas o jovem príncipe sentia um chamado mais profundo, o leste, onde o sol nascia. Parecia o verdadeiro centro do poder divino. Determinou-se a seguir o caminho da luz. Reuniu guerreiros, embarcações e coragem, e iniciou a lendária Expedição ao Leste. Uma jornada de 6 anos através de mares, montanhas e sangue. Mas a sorte parecia abandoná-los. Seus irmãos tombaram, e cada vitória era seguida por perdas. Em silêncio, Jimmu refletiu.
estava lutando contra o sol, a própria essência de sua ancestral. Com humildade e sabedoria, decidiu mudar de rumo. Ele recuou, contornou o inimigo e marchou com o sol às suas costas. Não mais contra a luz, mas guiado por ela. Quando a expedição chegou à província de Ki, tudo parecia perdido. O exército estava exausto, faminto e cercado. A esperança era um fio, prestes a se romper. Então, o céu brilhou. Um Yatagaraçu, o corvo de ouro de 3 pernas, desceu do alto, enviado por Amaterasu. Com asas que refletiam a luz do amanhecer, o pássaro sagrado passou a guiar o exército por florestas e vales, abrindo caminho onde antes havia apenas escuridão. Mesmo assim, a batalha final foi terrível. Os inimigos eram numerosos e impiedosos. Num instante decisivo, Jimmu ergueu o arco. Sua flecha brilhou com a luz do corvo de ouro. Um clarão tão intenso que cegou os inimigos e espalhou o pânico. A vitória foi conquistada não pela força, mas pelo poder do sol. Com o caminho pacificado, Jimmu avançou até a região de Yamato. Ali, subiu sozinho a um monte e observou o horizonte tingido pelo amanhecer. Em silêncio proclamou: "Aqui nascerá o centro de uma nação guiada pela luz do sol." No ano 660 a.C., segundo a tradição, Jimmu Tenno foi entronizado como o primeiro imperador do Japão. Ele uniu clãs, estabeleceu a autoridade imperial e nomeou sua nova pátria Nihon, ou Nippon, que significa literalmente origem do sol. A história de Jimmu Tenno é muito mais que um mito. É o alicerce da própria identidade japonesa. A linhagem iniciada por ele é considerada a mais antiga dinastia contínua do mundo, e o imperador atual, Naruhito, ainda traça sua ascendência até esse lendário ancestral. O Yatagaraçu, o corvo de ouro, permanece como símbolo da luz que guia o Japão, e até hoje decora o emblema da seleção japonesa de futebol. Mas o verdadeiro poder dessa lenda vai além dos séculos. A crença de que o imperador descende dos deuses sustentou a legitimidade do trono por mais de 2 milênios. Foi essa narrativa divina que manteve unida uma nação inteira, da espada à bandeira, do mito à modernidade. Essa é a verdadeira magia da história de Jimmu, um homem que conquistou a Terra, mas cujo legado foi escrito pelo sol. Se Amaterasu é a luz que tudo ilumina, e Tsukuyomi é a sombra calma que observa o mundo, então Susanoo é a fúria que rompe o equilíbrio. O rugido da natureza em sua forma mais pura e imprevisível. Nascido do nariz de Izanagi, o Criador, ele trouxe consigo a essência do caos, tempestades, mares revoltos, trovões que rasgavam o silêncio. Mas, diferente de seus irmãos, Susanoo nunca encontrou um lugar no mundo. Enquanto Amaterasu brilhava sobre o sol e Tsukuyomi guardava a lua, ele se perdeu entre ondas e ventos, incapaz de dominar o próprio poder. Em seu descontrole, destruiu plantações, derrubou templos e até desafiou os deuses. Sua fúria fazia o céu tremer. Seu ato mais terrível foi aterrorizar a própria irmã, Amaterasu, até fazê-la se esconder em uma caverna, mergulhando o mundo em escuridão. Os deuses se voltaram contra ele. Julgado e banido, Susanoo foi expulso de Takamagahara, o reino celestial. Ao cair do céu, o trovão acompanhou sua queda. Exilado, caminhou entre ventos e mares como um pária, carregando a culpa e o eco da própria tempestade. Se eu sou o caos, por que existo? O que resta de um Deus que perdeu o céu e a fé dos homens? Vagando sem destino pela terra de Izumo,
Susanoo ouviu um som que cortou o barulho do vento. O choro humano. O som misturava-se ao sussurro das folhas, criando um contraste entre dor e natureza. Curioso, e pela primeira vez em muito tempo, tocado, ele seguiu o som até um casal de idosos, ajoelhado à beira de um rio, junto de sua filha. O olhar deles estava vazio, resignado, como se o destino já tivesse decidido tudo. Susanoo se aproximou, impotente, coberto de cicatrizes da queda. "Por que choram?" perguntou com voz rouca, mas sem ameaça. O ancião chamado Kushinada respondeu. "Tínhamos 8 filhas, senhor, mas a cada ano o monstro vem do norte e leva uma. Resta-nos apenas esta, nossa última filha, e hoje ele virá novamente." A criatura era a Yamata no Orochi, a serpente de 8 cabeças e 8 caudas. Seu corpo era vasto, como 8 colinas, coberto de musgo e árvores. Seus olhos ardiam como brasas, e seu hálito trazia o cheiro da morte. Susanoo ouviu, e por um instante, o deus que tudo destruía sentiu algo novo, compaixão. Talvez o caos que trago possa, pela primeira vez, proteger ao invés de destruir. Susanoo ergueu-se, com uma chama diferente em seus olhos. "Eu matarei Orochi e salvarei sua filha, mas em troca, ela deverá se tornar minha esposa." Sem outra esperança, o casal aceitou. O destino agora estava nas mãos do deus banido. Mas ao contrário do que todos esperavam, Susanoo não avançou impetuosamente. Pela primeira vez, usou o intelecto e não apenas a força. Seu plano era ousado. Ordenou que construíssem uma grande cerca com 8 portões. Atrás de cada portão, que pusessem enormes barris de saquê refinado, a bebida dos deuses. O saquê, símbolo de pureza e conexão espiritual, seria a isca perfeita para a besta. Enquanto o casal trabalhava, Susanoo observava Kushinada. Ela tremia, mas seus olhos traziam coragem silenciosa. "Quando tudo acabar, não quero ser lembrado como o deus do caos, mas como alguém que mereceu ser chamado de protetor." O vento começou a mudar. O ar cheirava a chuva e ferro. De longe, o trovão respondeu, anunciando que a noite da batalha se aproximava. O sol se pôs e a terra tremeu. Das montanhas do norte surgiu a Yamata no Orochi, arrastando-se como um rio vivo de escamas e veneno. Cada passo era um terremoto, cada respiração uma ventania. A criatura sentiu o aroma do saquê. Tomada pela ganância, mergulhou suas 8 cabeças nos barris. O som de sucção e o cheiro da bebida sagrada preencheram o ar. Em poucos instantes, a serpente cambaleou, embriagada, vulnerável. Susanoo respirou fundo. "Que os ventos me julguem, que o céu me veja, mesmo que me odeie." Erguendo sua espada Totsuka no Tsurugi, ele avançou com a fúria das tempestades que um dia o condenaram. Saltou sobre o corpo gigantesco, cortando cada cabeça com precisão e fúria contida. A planície se tingiu de vermelho. O sangue da serpente purificava o campo. Quando golpeou a última cauda, a lâmina se quebrou. Dentro da ferida, algo brilhava. Uma espada divina, reluzente como o sol. Era a Kusanagi no Tsurugi, a espada ceifadora de grama. Um presente oculto dos deuses. Ao empunhá-la, o vento se acalmou. A tempestade cessou. Susanoo caiu de joelhos, exausto. O céu, antes furioso, respondeu com silêncio. "Eu, enfim, compreendo. A força que destrói também pode salvar." Ele respirou o ar limpo da planície. E pela primeira vez,
sem trovões. Cumprida sua promessa, Susanoo casou-se com Kushinada e construiu sua morada na terra de Izumo. Mas em seu coração ainda havia uma dívida. Não com os homens, mas com o céu. Segurando a espada Kusanagi, olhou o horizonte. Esta lâmina não me pertence. Ela nasceu da vitória, mas também da redenção. Subiu novamente o Takamagahara, mas dessa vez não como o exilado, mas como o filho arrependido. Diante de Amaterasu, curvou-se e ofereceu a espada em sinal de paz. Ela sorriu em silêncio. O céu brilhou novamente. A espada foi guardada entre os deuses, completando junto ao espelho Yata no Kagami e a joia Yasakani no Magatama os 3 tesouros imperiais do Japão, símbolos eternos do poder divino. Susanoo, o banido, tornou-se herói. O caos encontrou propósito. A tempestade aprendeu a proteger. O trovão calou-se. O caos, enfim, encontrou paz. Antes da dor e da escuridão, havia apenas criação. Izanagi e Izanami, o casal divino, dançaram sobre as águas do vazio e deram forma ao Japão. A luz do mundo nasceu de um ato de amor, mas a própria morte nasceu de uma traição. Izanagi, horrorizado ao ver o corpo decomposto da esposa, quebrou sua promessa e fugiu do submundo. O sombrio Yomi, selando para sempre sua amada Izanami atrás de uma imensa pedra. Mas a deusa que convida não aceitou a humilhação. Traída e aprisionada, ela foi consumida pela fúria. De criadora, tornou-se a rainha dos mortos, e seu amor se converteu em um juramento de vingança que ecoa até hoje. Qual foi a terrível maldição que ela lançou sobre a humanidade? E como essa vingança divina moldou o próprio ciclo da vida e da morte? Depois desta história, você nunca mais verá a vida da mesma forma. Quando Izanagi selou a entrada de Yomi com a grande pedra, ele não apenas separou os mundos, ele iniciou uma guerra eterna. Izanami, envergonhada e tomada pela ira, ergueu a voz do submundo e lançou sua maldição sobre o mundo dos vivos. Meu amado marido, se você me tratou com tamanha crueldade, eu juro que derrubarei 1000 vidas por dia neste seu mundo. Seu juramento não era apenas contra Izanagi, mas contra toda a humanidade que ele havia criado. E assim, a morte, até então desconhecida, passou a caminhar entre os homens. Izanagi, o deus que convida e criador do Japão, ouviu o eco sombrio das palavras de sua esposa. Ele sabia que a fúria de Izanami tinha poder para consumir tudo. Então, respondeu com um juramento igualmente divino. Minha querida esposa, se você derrubar 1000 vidas por dia, eu erguerei 1500 vidas por dia. Esse momento, essa troca de promessas entre amor e ódio, não foi apenas uma briga dos deuses. Foi o nascimento do equilíbrio. Izanami tornou-se a guardiã da escuridão, a senhora das almas perdidas. Izanagi, o guardião da luz e da renovação. Sob a pedra de Yomi, a eternidade começou a pulsar entre a morte e a vida. Com o pacto selado, Izanami aceitou seu novo papel. Transformou-se para sempre em uma divindade sombria, a governante de Yomo no Kuni. O submundo japonês não é o inferno das outras mitologias. Yomi é uma terra silenciosa e úmida, onde a decomposição é a regra, e o tempo parece ter parado. Aqueles que provam da comida de Yomi, o Yomotsu Hegi, selam seu destino. Jamais verão a luz do mundo novamente. No trono de sombras, Izanami não reina com maldade, mas com inevitabilidade. Ela não é má, mas é implacável, eterna
e profundamente ressentida. Seu dever é garantir que a morte aconteça todos os dias. A vingança de Izanami não é apenas um mito antigo. Ela ainda vive nas crenças e rituais do Japão. O medo da contaminação, o Kegari, nasceu do horror de Izanagi ao ver o corpo decomposto da esposa. Por isso, morte e doença são consideradas as maiores fontes de impureza no shintoísmo. E os rituais de purificação, como o banho de Izanagi no rio, são sagrados até hoje. O Japão é uma das poucas culturas onde a criação e a morte são inseparáveis. A vida só existe porque a morte foi prometida em fúria. Izanami cumpriu sua vingança, condenou a humanidade ao perecimento diário, mas, ironicamente, garantiu que a vida florescesse para sempre. Desde então, cada nascer do sol carrega o eco do pacto entre a luz e as sombras. No fim, a vida só brilha porque a morte jamais se apaga. A serpente de 8 cabeças. Após decepar cada uma das cabeças, Susanoo começou a cortar as caudas. Foi ao atingir a 4ª cauda que a lâmina de sua espada lascou-se de forma sobrenatural. Intrigado, ele a abriu e encontrou um tesouro ainda mais brilhante e letal. A lendária espada Kusanagi no Tsurugi. Mas o que torna esta lâmina o artefato mais importante de todo o Japão? E o que ela fazia escondida no corpo de um dragão? A história da Kusanagi é a chave para entender o mistério por trás dos 3 tesouros imperiais. A tríade divina, que simboliza o poder e a legitimidade da linhagem do Sol. A Kusanagi não foi forjada por um ferreiro mortal. Sua origem é muito mais sombria e mística. A lenda sugere que a espada é uma forma concentrada de fúria e poder elemental. Muitos mitos antigos indicam que a Orochi era mais do que uma serpente. Ela era a própria manifestação das secas e inundações. Um desastre vivo. A espada Kusanagi, forjada em mistério no ventre da fera, era o núcleo de seu poder elemental, um catalisador de sua destruição. A teoria mais aceita é que ela era o coração mágico do dragão, o que explica por que a Orochi era quase indestrutível até que Susanoo a encontrou. A espada, portanto, não foi forjada por mãos, mas sim nascida da magia caótica do dragão. Susanoo, finalmente redimido por seu heroísmo, presenteou a lâmina para sua irmã, Amaterasu, como um símbolo de paz. E a Kusanagi se tornou um dos pilares da fundação imperial. A espada Kusanagi não é um objeto solitário. Ela pertence a uma tríade sagrada de artefatos que são transmitidos de imperador para imperador, garantindo a conexão divina da família imperial com a deusa do sol. Eles representam 3 virtudes essenciais do governante. Kusanagi no Tsurugi, a espada, representa a virtude da coragem. Ela simboliza a coragem e a bravura, necessárias para proteger o povo e destruir o caos. A espada é o poder executivo, a capacidade de agir e defender o trono. A Kusanagi, ao longo da história, foi nomeada de Murakumo no Tsurugi, espada coletora de nuvens, e está hoje, supostamente, guardada no Santuário Atsuta, em Nagoya, estritamente oculta do público e dos olhos mortais. Yata no Kagami, o espelho que foi usado para atrair Amaterasu para fora da caverna. Ele representa a virtude da sabedoria, sendo também um símbolo da honestidade. O espelho reflete a verdade e, por extensão, a alma do imperador. A crença é que, ao olhar para ele, o imperador vê Amaterasu, lembrando-o de que ele governa com a luz e a pureza da deusa do sol. Considerado o mais sagrado dos 3, ele está consagrado no grande santuário de Ise
e é o principal objeto de adoração do shintoísmo. Diz-se que ele contém a própria alma de Amaterasu. Yasakani no Magatama, a joia, mais precisamente, um colar feito de contas curvas, usado nos rituais de atração de Amaterasu. Ele representa a virtude da benevolência e a bondade do governante. Magatamas são símbolos de proteção e energia vital, ensinando que a bondade deve ser a primeira prioridade do imperador. Ele é o tesouro mais visível e é tradicionalmente guardado no Palácio Imperial de Tóquio, sendo usado em cerimônias de ascensão ao trono. O que torna os 3 tesouros imperiais únicos é que nunca foram vistos publicamente. Eles são mantidos ocultos, envoltos em panos e são transportados em caixas seladas, mesmo durante as cerimônias de ascensão imperial. Essa obscuridade só aumenta o seu poder. A espada, forjada no caos da serpente, o espelho, contendo a alma da deusa do sol, e a joia, o poder da benevolência. Eles não são apenas relíquias, são a prova física da decência divina do imperador. São o elo inquebrável entre o mundo mortal e o reino celestial de Takamagahara. A lenda da Kusanagi, a espada nascida do dragão, é a primeira e mais dramática peça desse mistério, que sustenta o trono japonês por milênios. E se eu te dissesse que o herói mais forte do Japão não era um samurai, mas sim uma criança selvagem com a pele vermelha que usava apenas um babador e lutava sumô contra ursos gigantes por diversão? Ele é Kintaro, o menino de ouro, o Hércules do folclore japonês, uma força da natureza, nascida nas montanhas, filho de uma bruxa e de um deus. Mas esta não é apenas uma história de força bruta. É a lenda de como um garoto selvagem se tornou um dos samurais mais leais do Império e o símbolo máximo da coragem infantil no Japão. A história de Kintaro começa nas profundezas do Monte Ashigara, onde trovões e ventos cantavam sobre as árvores. Sua origem é envolta em mistério e divindade. A lenda mais conhecida diz que sua mãe era Yamauba, a bruxa da montanha, uma yokai poderosa e solitária, banida do mundo dos homens. E seu pai, ninguém menos que Hadin, o deus do trovão, que enviou um raio de luz aos céus e tocou o coração da bruxa. Dessa união de magia selvagem e poder celestial, nasceu Kintaro, um bebê robusto, de pele avermelhada, símbolo de vida, força e energia divina. Desde o nascimento, ele já exalava poder. Criado longe da civilização, Kintaro usava apenas um haragaki, um babador de guerreiro, com o ideograma de ouro, Kin, bordado no peito, símbolo do seu valor e do seu destino. Sua única arma era um machado gigante, que ele carregava como se fosse leve como o vento. E, nas florestas, o trovão caminhava em forma humana. Sem amigos humanos, Kintaro cresceu entre os animais. Macacos, cervos, coelhos e javalis eram sua família, e ele compreendia a língua de todos eles. Seu melhor amigo e rival era o urso. As lendas contam que sua brincadeira favorita era lutar sumô contra os ursos da montanha e vencer. Mas Kintaro nunca usava sua força para oprimir. Ele era o protetor da montanha. Quando, um dia, seus amigos chegaram diante de um desfiladeiro impossível de atravessar, Kintaro agarrou uma árvore imensa, vergou-a com as próprias mãos e a partiu, criando uma ponte natural para que todos pudessem cruzar. Certa vez, conta-se que ele curou um cervo ferido, limpando o ferimento com folhas e água do riacho. Era uma força bruta, guiada por um coração puro. O trovão havia se tornado o rei da montanha, e a natureza o seguia com reverência.
Um dia, um grande general samurai cavalgava pela floresta do Monte Ashigara. Seu nome era Minamoto no Yorimitsu, também conhecido como Haikou, um dos guerreiros mais lendários do Japão, famoso por caçar monstros e defender o império. Yorimitsu parou o cavalo em choque ao ver a cena. Um menino de pele vermelha, vestido apenas com um babador, lutando de igual para igual com um urso gigante. Ele observou o garoto vencer e logo depois derrubar uma árvore para formar uma ponte. O general não viu um monstro, viu um milagre. Uma força que, se guiada, poderia proteger o Japão. Yorimitsu se aproximou de Kintaro e de sua mãe, Yamauba. Com respeito, disse: "Essa força não pertence apenas às montanhas. Ela pertence ao mundo." Yamauba olhou para o filho e respondeu com ternura: "Vá, meu filho, que o trovão agora proteja, não destrua." E assim, Kintaro partiu para Kyoto, em busca de um propósito maior. Longe das florestas, o menino selvagem recebeu um novo nome de adulto: Sakata no Kintoki. Ele foi treinado nas artes do Bushido, o caminho do samurai, e sua força indomada ganhou forma, disciplina e honra. Em pouco tempo, Kintoki se tornou o guerreiro mais poderoso e fiel de Yorimitsu. Passou a integrar o grupo dos Shintenon, os 4 reis celestiais, os guardiões de elite do general. Sua maior lenda veio na batalha contra Shutendoji, o rei demônio que aterrorizava Kyoto. Foi Kintoki quem, com um só golpe de machado, abriu o portão do castelo do Oni, permitindo que os samurais invadissem. Ali, o trovão rugiu novamente, agora a serviço da justiça. O menino selvagem das montanhas havia se tornado o guardião da civilização. A fera havia se curvado diante da honra e se tornado lenda. A história de Kintaro não ficou no passado. Ela pulsa até hoje, no coração do Japão. Durante o Dia das Crianças, Kodomo no Hi, famílias exibem bonecos de Kintaro, os Kintaro Nigyo, símbolo do filho ideal. Não porque ele era o mais forte, mas porque representava o equilíbrio perfeito entre poder e bondade. Kintaro é lembrado por suas virtudes: força e coragem, por ter lutado contra ursos e demônios. Bom coração, o de empate, pois protegeu os animais e a montanha. Lealdade, o Chugi, serviu seu mestre com devoção. E a piedade filial, o Kyo, honrou a mãe que lhe deu vida. Ele é a prova de que mesmo a força selvagem pode ser moldada pela honra e transformada em virtude. E assim, o trovão que nasceu nas montanhas ecoa até hoje no coração de cada criança japonesa que sonha em ser um herói. O que você vê quando olha para o Monte Fuji? Uma montanha calma, coberta de neve, o símbolo da paz no Japão? E se eu te dissesse que esta montanha é, na verdade, um palácio de fogo, nascido da fúria de uma deusa traída? A lenda da criação do Fuji não é sobre geologia. É uma história de amor, acusação e honra. A prova de fogo que deu ao Japão seu símbolo mais sagrado. Esta é a história de Konohana Sakuya Hime, a princesa das flores e a deusa do vulcão. Nossa história começa onde a de Amaterasu terminou, com seu neto, Ninigi no Mikoto, descendo do céu para governar a terra. Ao caminhar pela costa, Ninigi encontrou a deusa mais bela que já havia visto, Konohana Sakuya Hime, a princesa do florescer das flores. Ele se apaixonou instantaneamente. Pediu a mão dela em casamento ao pai, o deus da montanha. O pai, satisfeito, ofereceu uma escolha. Ele poderia ter Sakuya Hime, a deusa das flores, ou sua irmã mais velha,
Iwanaga, a deusa da pedra. Sakuya Hime era delicada e efêmera, como a flor de cerejeira. Iwanaga era feia, mas forte e eterna como a rocha. Ninigi, cego pela beleza, não pensou duas vezes. E assim, o destino do Japão foi selado, não pela guerra, mas pela beleza. O deus da montanha suspirou e disse: se tivesse escolhido Iwanaga, sua vida e a de seus descendentes seriam eternas como as pedras. Mas, como escolheu Sakuya Hime, serão belas, porém, serão breves, como as flores. Naquele instante, a mortalidade entrou na linhagem divina. E é por isso que, segundo a lenda, até mesmo a vida dos imperadores é bela, mas passageira. Mas o amor divino logo seria posto à prova. E o Monte Fuji começaria a nascer. Após apenas uma noite de casamento, Sakuya Hime ficou grávida. Ninigi, tomado pela desconfiança, a olhou com frieza. Uma noite? Impossível. Esta criança não pode ser minha. Deve ser de outro deus. Para Sakuya Hime, essa acusação era pior que a morte. Sua honra, seu amor e sua divindade haviam sido manchados. E ela decidiu provar sua inocência da maneira mais dramática e aterrorizante possível. Sakuya Hime levou Ninigi até uma cabana de madeira. Trancou-se por dentro, sem portas, sem janelas, e declarou: se essa criança não for sua, que o fogo me consuma. Mas se eu estiver dizendo a verdade, que nem as chamas possam me tocar. Então, a deusa das flores ateou fogo à própria cabana. As chamas subiram mais alto que o céu. O vento rugiu. E no meio do inverno, algo impossível aconteceu. Sakuya Hime deu à luz a 3 filhos, perfeitamente saudáveis. O fogo não a destruiu. Pelo contrário, ele se ergueu, se acumulou e deu forma a uma montanha cônica, majestosa. O fogo que deveria matá-la tornou-se seu trono. A montanha, criada pela honra da deusa, foi chamada de Fuji-san. E Sakuya Hime tornou-se a divindade guardiã do Monte Fuji, a deusa das flores e também a deusa dos vulcões. Até hoje, o Fuji não é apenas uma montanha. É um símbolo de pureza, resistência e equilíbrio. E por que o vulcão dorme há tanto tempo? A lenda diz que Sakuya Hime ainda vive em seu cume, mantendo o fogo sob controle. E talvez o Japão reze para que sua honra nunca mais seja questionada. O Monte Fuji não é apenas uma montanha. É o lembrete eterno do preço da pureza. Se a história da deusa que domou o fogo com sua honra te tocou tanto quanto Fuji toca o céu, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Qual a próxima lenda você quer que eu conte? A trágica história da princesa Kaguya ou a jornada do menino de ouro Quintaro? Sábado que vem tem mais, curioso meu! O que você faria se seu mestre fosse injustiçado, humilhado publicamente e forçado a dar um fim na própria vida? E se o governo, o próprio Shogun, te proibisse de buscar vingança, você obedeceria à lei e viveria em desonra? Ou abandonaria sua família, seu nome e sua casa, fingindo ser um bêbado e um vagabundo por quase 2 anos, tudo para esperar a noite perfeita para atacar? Esta não é uma lenda de deuses ou demônios. Esta é a história real de 47 guerreiros. Eles não são chamados de samurais, são chamados de Ronin, homens-onda, samurais sem mestre. E tudo começou com um simples insulto dentro do castelo do Shogun. Nossa história começa em 1701, no castelo de Edo, o centro do poder do Japão. Um jovem e honrado daimyo, Asano Naganori, foi encarregado de uma cerimônia importante. Para isso, ele precisava ser treinado na etiqueta da corte por um oficial de alto escalão, Kira Yoshinaka. Mas Kira era arrogante, corrupto
e esperava subornos caros em troca de seus ensinamentos. Asano, um homem de princípios rígidos, recusou-se a pagar ou ofereceu presentes considerados insuficientes. Em troca, Kira o humilhou publicamente. Dia após dia, ele o insultava diante de toda a corte, chamando-o de caipira e ignorante, até que a paciência de Asano se esgotou. Dentro do palácio, ele sacou sua wakizashi, uma espada curta, e atacou Kira, gritando. Conseguiu cortar-lhe o rosto, mas não o matou. Ele sabia naquele instante que sua vida estava acabada, mas sua honra, essa, ele não deixaria ser arrancada. Sacar uma arma dentro do castelo do Shogun era o maior tabu do Japão feudal. A punição do Shogun Tokugawa foi rápida e implacável. Lord Asano foi condenado a cometer seppuku no mesmo dia, ritual no qual um samurai tira a própria vida. Suas terras foram confiscadas, seu clã dissolvido. E Kira, o homem que o provocou, não recebeu nenhuma punição. Com a morte de Asano, mais de 300 samurais perderam seu mestre, seu sustento e sua honra. Eles se tornaram Ronin. Mas mesmo morto, o nome de Asano ainda queimava no coração de seus homens. O Shogun proibiu qualquer ato de vingança, mas para um samurai, deixar a morte do mestre sem resposta era a maior das desonras. O principal conselheiro de Asano, Oishi Kuranosuke, tomou uma decisão impossível. Reuniu 47 guerreiros leais e juntos fizeram um juramento de sangue. Iriam vingar o mestre, não importasse o custo. Mas Kira era paranoico. Sabia que os homens de Asano poderiam atacá-lo. Então vivia em uma mansão fortificada, cercado por espiões. Para que o plano funcionasse, Oishi teria que enganar o inimigo completamente. E assim começou uma das maiores farsas da história do Japão. Oishi divorciou-se de sua esposa leal e mandou embora seus filhos para protegê-los. Mudou-se para os distritos da Luz Vermelha de Kyoto. Passou quase 2 anos fingindo ser um bêbado, um jogador, um homem quebrado. Os espiões de Kira o observavam, rindo dele. Um dia, um samurai de outro clã o encontrou cambaleando nas ruas e cuspiu em seu rosto. Oishi não reagiu. Quando Kira ouviu essas histórias, acreditou que os homens de Asano haviam desistido. Relaxou a segurança, dispensou metade de seus guardas, e foi então que a espera terminou. No dia 14 de dezembro de 1702, quase 2 anos após a morte de Asano, Oishi reuniu seus 47 homens em Edo. Era uma noite fria. A neve caía silenciosa sobre os telhados. Eles não eram bandidos em busca de sangue. Eram homens cumprindo um juramento feito há 2 invernos. Divididos em 2 grupos, atacaram a mansão de Kira com precisão e silêncio. Usaram tambores e apitos para se comunicar. A batalha foi feroz. Os Ronins lutaram contra os guardas de Kira, matando muitos, mas sob ordens claras de Oishi. Não machuquem mulheres, crianças ou civis. Por fim, encontraram Kira. Ele não estava entre seus guerreiros. Estava escondido em um depósito de carvão. Oishi reconheceu Kira pela cicatriz no rosto. Ajoelhou-se diante dele e falou com respeito, como a um lorde. Ofereceu-lhe a chance de morrer com honra, cometendo seppuku com o mesmo punhal que Lord Asano usou para tirar a própria vida. Mas Kira, tremendo de medo, recusou. Ele era um cortesão, não um guerreiro.
Por um breve instante, o silêncio pesou mais que a neve do lado de fora. Então, Oishi deu o sinal. Os Ronin seguraram, e Oishi usou o punhal de Asano para decapitar Kira Yoshinaka. A vingança estava completa. Os 47 Ronin não fugiram. Apagaram os incêndios na mansão, pegaram a cabeça de Kira e marcharam por quilômetros pela cidade de Edo, em pleno amanhecer. Chegaram ao templo Sengakuji, onde seu mestre, Lord Asano, estava enterrado. Ali, lavaram a cabeça de Kira em um poço e a colocaram diante do túmulo de Asano, como oferenda final. Depois, sentaram-se e esperaram. Tinham cumprido seu dever e se entregaram pacificamente ao Shogun. O Shogun enfrentou um dilema terrível. Pela lei, eles eram assassinos. Pelo Bushido, eram os samurais mais leais do Japão. O Shogun tomou uma decisão genial. Condenou os 46 Ronin restantes. Um havia sido mensageiro a morrer, mas não como criminosos. Ele lhes concedeu a honra do seppuku. Reconheceu que haviam agido não como assassinos, mas como verdadeiros samurais. Eles morreram como heróis. Até hoje, os 47 Ronin estão enterrados ao lado de seu mestre no templo Sengakuji. Seus túmulos são símbolo de lealdade, sacrifício e honra, o que define, até hoje, a alma do Japão. Eles morreram com a alma em paz. E por isso, até hoje, o Japão ainda se curva diante de seus túmulos. O imperador era um deus. O país pegava fogo. O imperador do Japão era um descendente direto da deusa do sol. Seu poder era absoluto, mas apenas em teoria. Enquanto o imperador e sua corte em Kyoto passavam dias escrevendo poesia e admirando flores de cerejeira, o resto do Japão ardia em caos. Piratas saqueavam a costa, bandidos tomavam as montanhas, senhores de terras rivais guerreavam por arrozais. O Deus vivo estava preso em uma gaiola dourada. Para sobreviver, os nobres precisaram contratar ajuda. Eles não chamaram deuses, chamaram guarda-costas. Homens brutos, leais e mortais. Chamavam-se Saburao, aqueles que servem. Hoje, conhecemos esses homens como samurai. Esta é a história de como os servos se tornaram os mestres do Japão. Para entender por que os samurais surgiram, precisamos olhar para a capital, no período Heian. A corte imperial de Kyoto era o centro do universo, cultural, não político. A aristocracia valorizava poesia, música e perfumes. Um homem era julgado por sua caligrafia, não por sua espada. O combate, o trabalho manual e a administração de terras eram vistos como vulgares, coisa de gente inferior. O imperador, símbolo espiritual, afastou-se do trabalho de governar e, ao fazer isso, criou um vácuo de poder. Enquanto a corte brincava de poesia, o Japão desmoronava. O governo central mal tinha um exército e o sistema de impostos havia ruído. Os nobres de Kyoto conseguiram isenções para suas propriedades rurais, os shoen, e deixaram o estado sem recursos. Sem impostos é igual a sem exército. Sem exército é igual a cada senhor por conta própria. Nas províncias, piratas atacavam portos, bandidos roubavam colheitas e nobres rivais disputavam arrozais. Se um inimigo invadisse suas terras, não havia 190 para ligar. Eles precisavam de proteção. Foi nesse vácuo que nasceu o Bushi, o guerreiro. Os nobres provincianos começaram a treinar e manter seus próprios exércitos. Esses homens vinham de famílias menores
e sua lealdade era total ao senhor que o sustentava. O pagamento não vinha em ouro, mas em terra, a base de tudo no Japão. Assim começou o sistema feudal japonês. A lealdade do guerreiro não era ao distante imperador de Kyoto, mas ao seu daimyo, o senhor local que garantia o sustento da sua família. E esqueça o samurai de katana em pé no campo de batalha. O primeiro samurai era um arqueiro montado, mestre do Kyuba no Michi, o caminho do cavalo e do arco. A espada era apenas o último recurso, e era quando a flecha falhava. Desesperada, a corte de Kyoto cometeu um erro fatal. Em vez de formar seu próprio exército, contratou 2 clãs poderosos para servir como seus músculos. O clã Taira, os Heiki, mestres da política e do mar. E o clã Minamoto, os Genji, feras da cavalaria e da guerra. Por um tempo funcionou, mas forças tão grandes raramente permanecem sob controle. As garras logo perceberam que eram mais fortes que o braço que as movia. O primeiro a agir foi Taira no Kiyomori. Após derrotar os Minamoto na rebelião Heiji em 1159, ele não voltou para casa. Ele tomou a casa. Kiyomori usou sua força para dominar a corte. Casou sua filha com o imperador. Forçou sua nomeação como grande ministro de estado e, por fim, colocou seu neto, um bebê de 2 anos, no trono do Crisântemo. Um samurai, um servo, agora era o avô do imperador e o verdadeiro governante do Japão. Mas os Minamoto não estavam derrotados. Minamoto no Yoritomo, exilado desde criança por Kiyomori, cresceu alimentado pelo ódio. Ele reuniu um novo exército e iniciou a Guerra Genpei, uma guerra total que devastou o Japão por 5 anos. O conflito terminou na Batalha Naval de Dan no Ura. Os Taira foram destruídos. Em desespero, muitos se jogaram ao mar com o jovem imperador criança nos braços. E, segundo a lenda, a espada sagrada Kusanagi se perdeu nas águas. O mar levou não apenas navios, mas uma era inteira. Minamoto no Yoritomo venceu, mas aprendeu com o erro dos Taira. Ele sabia que a corte de Kyoto era um ninho de luxo e veneno. Se seus guerreiros fossem até lá, se tornariam fracos. Então, Yoritomo tomou uma decisão que mudaria o Japão para sempre. Deixou o imperador em Kyoto como símbolo divino, mas levou o poder para o leste, para Kamakura. Ali, o imperador nomeou Sei Taishogun, o grande general apaziguador de bárbaros, ou, simplesmente, Shogun. O Japão agora tinha 2 líderes, o imperador, um deus sem poder, e o Shogun, o mestre das armas e das terras. O servo havia se tornado o mestre. A era dos samurais havia começado e duraria por 700 anos. Este não é um conto de fadas feliz. O Japão tem uma lenda, a mais antiga de todas, sobre uma mulher de beleza tão impossível que ela destruiu a vida de 5 nobres, quebrou o coração do imperador e mudou para sempre o nome da montanha mais famosa do mundo. Ela era uma princesa encontrada dentro de um pedaço de bambu. Ela era rica, amada e a mulher mais desejada do país. Mas ela tinha um segredo terrível. Ela não era humana. Esta é a trágica história de Kaguya Hime, a princesa da lua, e o elixir da imortalidade que ela deixou para trás. Nossa história começa com um velho cortador de bambu chamado Taketori no Okina. Ele era pobre e não tinha filhos. Um dia, na floresta, ele viu um único talo de bambu brilhando com uma luz dourada. Curioso, ele o cortou. Dentro
ele encontrou algo inacreditável. Uma criança minúscula, do tamanho de seu polegar, que brilhava suavemente. Ele a levou para casa, e sua esposa e ele choraram de alegria. Acreditavam que os céus haviam lhes concedido um milagre. Eles a chamaram de Kaguya-hime, a princesa brilhante. A partir daquele dia, a vida do velho mudou. Cada vez que ele ia cortar bambu, encontrava pepitas de ouro e pedras preciosas dentro dos talos. Em pouco tempo, a família se tornou imensamente rica e Kaguya-hime cresceu de forma anormalmente rápida. Em apenas 3 meses, a minúscula criança se transformou em uma jovem mulher de beleza incomparável. Uma beleza que parecia não ser deste mundo. E em seu olhar havia algo que o velho nunca conseguia entender. Uma melancolia profunda, como se ela sentisse falta de um lugar que ninguém conhecia. A notícia de sua beleza se espalhou como fogo. Homens de todo o Japão vinham apenas para vislumbrá-la. 5 dos nobres mais poderosos e príncipes do império vieram pedi-la em casamento. Kaguya-hime, para o desespero de seu pai adotivo, não queria nenhum deles. Ela os observava com serenidade, mas dentro de si sentia algo estranho, um cansaço silencioso diante da vaidade humana. Para se livrar deles, decidiu testar o amor de cada um. Ela lhes deu 5 tarefas impossíveis. Ao primeiro, pediu a tigela de pedra do próprio Buda, na Índia. Ao segundo, um ramo de árvore com joias da mítica ilha de Horai. Ao terceiro, o lendário manto do rato de fogo da China, que não podia ser queimado. Ao quarto, a joia colorida do pescoço de um dragão marinho. Ao quinto, a concha preciosa, escondida no ninho de uma andorinha. As tarefas não eram apenas difíceis, eram impossíveis, e elas revelaram a verdadeira natureza dos homens. O primeiro nobre, preguiçoso demais para ir à Índia, trouxe uma tigela suja de um templo qualquer. Kaguya-hime percebeu a farsa imediatamente. O segundo contratou artesãos para criar um ramo de joias falso. Quando o apresentou, Kaguya-hime desmascarou a mentira diante de todos. O terceiro comprou o suposto manto do rato de fogo. Para provar sua autenticidade, Kaguya-hime o jogou no fogo. O manto queimou em segundos. O quarto, o mais arrogante, realmente saiu em um navio para caçar o dragão. Foi pego por uma tempestade terrível e quase morreu antes de desistir. O quinto, tentando pegar a concha, caiu de uma grande altura, enquanto espionava um ninho de andorinha, e ficou gravemente ferido. Todos falharam, e Kaguya-hime começou a perceber algo terrível. Sua própria beleza parecia amaldiçoar os homens. Ela desejava apenas ser deixada em paz, mas cada vez mais pessoas queriam possuí-la. A notícia de sua beleza e inteligência chegou ao próprio imperador do Japão. Ele foi vê-la e, como todos os outros, apaixonou-se. Mas Kaguya-hime o rejeitou também. Diferente dos demais, ele não tentou conquistá-la à força. Intrigado, o imperador aceitou sua rejeição. E os dois passaram a trocar cartas e poemas. Uma amizade profunda nasceu entre o soberano da terra e a misteriosa princesa. Mas, com o passar das luas, Kaguya-hime começou a mudar. Toda noite de lua cheia, seus pais a encontravam, chorando, olhando para o céu. Eles perguntavam o motivo e ela apenas respondia: "Eu sinto falta de um lugar que vocês não poderiam imaginar." Até que, enfim, ela revelou o segredo que guardava desde o nascimento. "Eu não sou deste mundo.
Eu sou do Tsuki no Miyako, a capital da lua. Eu cometi um erro e, como punição, fui exilada na Terra por um curto período. Mas meu tempo acabou. Na próxima lua cheia, meu povo virá me buscar. O imperador ficou em silêncio. E pela primeira vez, Kaguya-hime sentiu o peso de ser amada de verdade. Um amor que ela sabia que jamais poderia retribuir. O imperador, desesperado para não perdê-la, enviou seu exército pessoal, 2.000 samurais, para cercar a casa de Kaguya-hime e protegê-la do povo da lua. Mas quando a lua cheia subiu, uma luz ofuscante desceu do céu, mais brilhante que o sol. Os samurais ficaram paralisados, cegos pela luz. Seres celestiais, em mantos brilhantes, desceram em uma carruagem voadora. O líder deles apresentou a Kaguya-hime o Hagoromo, um manto de penas. Vista isto, Disse ele. Ele removerá seu coração mortal e todas as suas memórias impuras da terra. Kaguya-hime tremia. Ela sabia que, ao vesti-lo, nunca mais se lembraria dos que amou. Em lágrimas, escreveu uma carta de despedida e pegou um pequeno pote, o elixir da imortalidade. Entregou ambos a um guarda, pedindo que os levasse ao imperador. Então, com as mãos trêmulas, vestiu o Hagoromo. No instante que o fez, toda sua tristeza, todo o seu amor e todo o sofrimento pela terra desapareceram. Ela se tornou uma divindade fria e partiu para a lua, sem olhar para trás. O imperador leu a carta e seu coração se partiu. Ele segurou o elixir da imortalidade em suas mãos. O que adianta viver para sempre? Ele disse. Se eu nunca mais poderei vê-la. Então perguntou, qual é a montanha neste império que fica mais próxima do céu? Seus servos responderam, é a grande montanha da província de Suruga. O imperador ordenou que seus soldados levassem a carta de Kaguya-hime e o elixir da imortalidade até o cume daquela montanha. Lá deveriam queimá-los, na esperança de que a fumaça e suas preces chegassem até a princesa distante na lua. A palavra japonesa para a imortalidade é fushi. Por causa desse ato, a montanha ficou conhecida para sempre como Fushi no Yama, a montanha da imortalidade. Hoje, nós a conhecemos pelo nome Monte Fuji. E se o amor que criou o mundo fosse também o amor que o destruiu? No princípio de tudo, antes mesmo que a palavra tempo existisse, havia apenas o caos, uma massa escura e sem forma, onde céu, terra e submundo eram uma única coisa. Não existia luz, não existia vida, apenas o silêncio e o vazio. Mas então, o vazio se moveu. O céu se ergueu, tornando-se Takamagahara, o reino celestial. A terra desceu, formando o mundo mortal. E das sombras que recuaram, nasceu Yomi no Kuni, o sombrio reino dos mortos. Daquela luz primordial, emergiram os primeiros deuses. Mas o mundo ainda carecia de forma e propósito. Então surgiram duas divindades com um destino grandioso. Izanagi, o deus que convida, e Izanami, a deusa que convida. Um casal criado pelo amor, destinado a criar tudo o que existe. Os deuses celestiais deram aos dois uma missão clara. Desçam ao mundo e organizem-no. Como presente, receberam a Amino no Roku, a lança celestial. De pé, sobre a ponte flutuante do céu, o casal mergulhou a lança no oceano caótico. Ao erguê-la, gotas espessas caíram e se solidificaram, formando a primeira ilha, Onogoro-shima. O mundo começava a tomar forma. Ali,
eles ergueram um pilar sagrado e iniciaram o ritual de união. Caminharam em direções opostas e, ao se encontrarem, trocaram palavras de admiração. Mas houve um erro crucial. Um que quebraria a ordem sagrada e traria consequências terríveis. Izanami falou primeiro. Naquele gesto, o equilíbrio divino foi rompido, pois na linguagem dos deuses, a ordem das palavras é a primeira ordem do cosmos. Dessa união imperfeita, nasceram seres deformados, como Hiruko, uma criança sem ossos, e Awashima. Rejeitados e lançados ao mar, foram esquecidos pelo mundo. Desolados, Izanagi e Izanami buscaram conselho. A resposta divina foi clara. Na união sagrada, é o homem quem deve falar primeiro. Eles repetiram o ritual. Desta vez, Izanagi tomou a palavra. A união foi perfeita. Das águas profundas emergiam as 8 ilhas do Japão, seguidas de montanhas, rios e toda forma de vida. O casal contemplava sua obra com orgulho, mas das sombras algo já os observava. O destino cruel se aproximava, silenciosamente. Izanami deu à luz a muitas divindades, mas, ao gerar Kagutsuchi, o deus do fogo, o impensável aconteceu. O calor das chamas consumiu seu corpo por dentro. A dor divina se transformou em gritos que ecoaram pelos céus. Desesperado, Izanagi chorou e amaldiçoou seu próprio filho amado. Em fúria, decapitou Kagutsuchi, e do sangue nasceram novos deuses. Mesmo assim, o coração de Izanagi se partiu. Incapaz de aceitar a perda, ele desceu até Yomi, o mundo dos mortos, para trazê-la de volta. Izanami, volte comigo ao mundo dos vivos, ele suplicou, mas a voz dela veio sombria e distante. Chegastes tarde demais, já comi da comida de Yomi, não posso mais retornar. Ainda assim, Izanami pediu algo. Não olhe para mim, meu amado. Deixe-me falar com os deuses do submundo. Talvez haja esperança. Mas o tempo passou, e Izanagi, tomado pela saudade e pela impaciência, quebrou a promessa. Ele acendeu uma tocha e viu sua amada consumida pela morte. Um corpo em decomposição, lar de vermes e deuses impuros. O amor tornou-se horror. Aterrorizado, Izanagi fugiu. Izanami, tomada por vergonha e ódio, amaldiçoou-o e enviou os espíritos das trevas para persegui-lo. Ele correu até a saída e, com uma imensa pedra, selou a entrada de Yomi, separando para sempre o mundo da vida e da morte. Izanagi e Izanami nunca mais se encontraram, e assim, o amor que criou o mundo tornou-se a maldição que o dividiu. Coberto pelo cheiro da morte e pela dor da perda, Izanagi foi até um rio sagrado para se purificar. E nesse ato de limpeza e arrependimento, a vida renasceu. Do olho esquerdo, nasceu Amaterasu, a gloriosa deusa do sol, símbolo da luz e da esperança. Do olho direito, surgiu Tsukuyomi, o deus da lua, senhor da calma e do mistério. E do nariz emergiu Susanoo, o deus das tempestades e dos mares, herdeiro do caos e da fúria. Esses 3 deuses formariam a trindade suprema da mitologia japonesa. Do amor e da perda, da pureza e da dor, o mundo foi recriado. O Japão teve milhões de guerreiros, mas apenas um Kensei, um santo da espada. E ele era um demônio. Ele matou seu primeiro homem aos 13 anos de idade, espancando-o até a morte com um bastão. Ele lutou em 61 duelos de vida ou morte e nunca foi derrotado. Ele aparecia para lutar sujo, desgrenhado, fedorento e, o pior de tudo, horas atrasado. Ele não tinha mestre, não tinha casa e não seguia código algum. Seu nome era Miyamoto Musashi. Esta não é a história de um herói honrado. É a história
do duelista mais inteligente, impetuoso e perfeito que já existiu. A lenda de Musashi começa com um ato de brutalidade chocante. Aos 13 anos, ele viu um aviso de desafio de um samurai viajante chamado Arimaki Rei, um mestre da espada. Musashi, um garoto selvagem, escreveu seu nome no desafio. No dia do duelo, Kirei viu apenas uma criança. Ele zombou, esperando uma luta fácil. Musashi não esperou a cerimônia. Ele não sacou uma espada. Ele atacou. Com uma fúria selvagem, ele agarrou Kirei, jogou-o no chão. E enquanto o samurai tentava se levantar, Musashi o espancou até a morte com um bastão de madeira. Não houve honra, não houve ritual. Foi a primeira lição de Musashi. A vitória é tudo o que importa. O Japão agora sabia seu nome. Anos depois, Musashi chegou a Kyoto com um objetivo: desafiar a escola de esgrima mais famosa do Japão, a escola Yoshioka, os instrutores pessoais do Shogun. Ele não os desafiou apenas, ele os destruiu sistematicamente. O primeiro duelo foi contra o mestre Yoshioka Seijuro. Musashi combinou o duelo, mas chegou horas atrasado. Seijuro, furioso e humilhado por ter sido feito de bobo, estava psicologicamente abalado. Atrasar-se não foi um acidente, foi uma tática. Quando a luta começou, Musashi atingiu Seijuro com um único golpe de sua espada de madeira, a Boken, quebrando seu braço e encerrando sua carreira de espadachim para sempre. O segundo duelo foi contra o irmão, Yoshioka Denshichiro. O irmão de Senjuro, conhecido por sua força bruta, exigiu uma revanche. Musashi, novamente, apareceu horas atrasado. Denshichiro, ainda mais furioso que o irmão, perdeu a calma e atacou cegamente. Musashi o matou instantaneamente com um único golpe na cabeça. No terceiro duelo, houve uma emboscada. O clã Ishioka estava destruído e humilhado. Seu novo líder era um garoto de 12 anos, Matashi Tiro. Desesperados, eles armaram uma armadilha. Marcaram um duelo em um pinheiro, mas reuniram centenas de arqueiros e espadachins para emboscar e assassinar Musashi. Eles só não sabiam que Musashi não era apenas um lutador, era um estrategista. Desta vez, Musashi chegou horas mais cedo. Ele se escondeu e observou a armadilha ser montada. Quando os Yoshika perceberam que ele estava atrasado e relaxaram, Musashi saiu das sombras, abriu caminho até o garoto de 12 anos, o matou e então ele sacou sua segunda espada. Foi nesse momento que Musashi aperfeiçoou seu estilo lendário, Niten Ichiryu, a estratégia das duas espadas. Para Musashi, era lógica pura, porque um guerreiro que carrega duas espadas, a longa katana e a curta wakizashi, morreria em um duelo usando apenas uma. Era ineficiente. Enquanto centenas de homens o atacavam, Musashi usou as duas lâminas simultaneamente, como um redemoinho, abrindo caminho e escapando da emboscada. Ele, sozinho, havia erradicado a escola de esgrima mais prestigiada do Japão. Ele agora era o homem mais temido do país. Mas seu maior desafio ainda estava por vir. O único homem considerado rival de Musashi era Sasaki Kojiro. Kojiro
era o oposto de Musashi. Bonito, elegante, patrocinado por um lorde poderoso e famoso por sua técnica mortal, a Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha. Sua arma era uma Nodachi, uma espada longa, tão comprida que era apelidada de vara de secar roupa. O duelo foi marcado em uma ilha remota, Ganryujima, ao nascer do sol. E Musashi se atrasou. Ele não apenas se atrasou, ele dormiu até tarde, supostamente foi acordado, tomou um café da manhã tranquilo e pegou um barco. No caminho, o barqueiro deu a ele um remo reserva. Musashi pegou sua faca e, calmamente, começou a esculpir o remo. Ele chegou com 3 horas de atraso. Kojiro estava na praia, branco de raiva, humilhado na frente dos oficiais. Musashi saiu do barco, sujo, com o cabelo despenteado e carregando apenas o remo que ele havia esculpido. Kojiro gritou: "Você está atrasado! Onde está a sua espada?" Musashi havia esculpido o remo para ser ligeiramente mais longo que a famosa espada longa de Kojiro. Ele já havia vencido a luta antes mesmo de começar. Kojiro, cego de fúria, atacou primeiro. Musashi, perfeitamente calmo, evitou o golpe da andorinha e, com um único movimento, atingiu a cabeça de Kojiro com o remo de madeira, matando-o instantaneamente. Miyamoto Musashi tinha 30 anos. Ele estava no auge, imbatível. E então, ele parou. Ele nunca mais duelou. Ele percebeu que a vitória não vinha da força bruta, da técnica, ou mesmo de suas 2 espadas. Vinha da estratégia, da psicologia, de quebrar a mente do oponente antes de quebrar seu corpo. Musashi passou o resto de sua vida como um filósofo e artista. Em seus últimos dias, ele se retirou para uma caverna chamada Heigando. Lá, sozinho, ele escreveu seu legado. Ele não escreveu um manual de esgrima. Ele escreveu o livro dos 5 anéis, Gohin no Cho. Até hoje, o livro dos 5 anéis não é lido apenas por artistas marciais. Ele é estudado por generais de guerra, executivos de negócios e estrategistas. Musashi, o demônio sujo que matava com pedaços de pau, se tornou o santo da espada. Não porque ele era o melhor lutador, mas porque ele foi o único que entendeu que a verdadeira arma é a mente.